Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Jonas. Vamos começar aqui a gravação sobre a aula de helênicos. A filosofia helênica, ela cai bastante no Enem, então tomar muito cuidado, prestar muita atenção, tá? O contexto em que ela está inserido é o período pós-guerra do Peloponeso, na qual a Grécia foi dominada pelos macedônios, tá? Primeiro Filipe, depois o seu filho Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno, dominaram o território grego, que se enfraqueceu durante a Guerra Civil, que foi a Guerra do Peloponeso, uma guerra ali entre as duas principais cidades-estado gregas, que eram Atenas e Esparta. Esparta ganhou, mas a Grécia perdeu, como os vestibulares gostam. Então, Alexandre o Grande vai ter uma grande expansão. Ele vai dominar outros territórios, como o Egito e a antiga Mesopotâmia. E a partir daí, como ele respeitava, né? Essa é a palavra. Ele respeitava as culturas locais. Então começou a haver uma efusão cultural que se transformou naquilo que nós chamamos na antropologia de aculturação. É quando culturas se unem formando uma nova cultura. Essa nova cultura é o helenismo. As culturas que se uniram foi a cultura grega com a cultura oriental. Toma cuidado com essa cultura oriental aí, porque como o Said diz lá no livro Orientalismo, não existe uma cultura oriental, uma unidade da cultura oriental. A cultura japonesa é diferente da chinesa, que é diferente da indiana, que é diferente da árabe e assim por diante. Temos que tomar cuidado. Quando a gente fala aqui cultura oriental, nós estamos falando da cultura dos dos egípcios, desculpa, e nós estamos falando da Mesopotâmia, tá? Que se uniu ali à cultura grega. Então esse é o contexto, tá? E os helênicos sempre foram deixados de lado. Eu acho que quem vai resgatar muito os helênicos no mundo contemporâneo é o Schopenhauer ali no século XIX, tá? Quando ele resgata o estoicismo na sua ética da compaixão. Tá? Inclusive, se você soubesse estoicismo, você responderia a questão do Enem que caiu sobre Schopenhauer há uns 2, 3 anos atrás. Por que os helênicos sempre foram deixados um pouco de lado? Primeiro, porque eles vêm depois de Aristóteles. Então, depois de Aristóteles, tudo parece ser muito superficial, né? Porque Aristóteles é muito complexo. Além disso, eles têm uma filosofia voltada para o indivíduo e não universal, como os socráticos. Então, eles trabalham com pequenas coisas, como amizade, felicidade, prazeres, evitar a dor, vícios. Então, por isso que eles acabaram sendo deixados um pouco de lado. Tá, é um preconceito, é uma boa filosofia, viu pessoal? Eu particularmente acho bem fofinho os helênicos. O epicurismo, tá? Tem o Epícoro de Samos como o grande nome, tá? Eles eram bucólicos, eles adoravam sentar nos jardins para pensar a filosofia. E eles trabalham muito com aquela ideia do Aristóteles do justo meio ou mediano, tá? Que você tem que evitar os excessos. Então eles buscam moderação. Essa é a palavra quando se pensa no epicurismo. Então, para eles, os prazeres podem causar sofrimento. E esse sofrimento tem que ser combatido com a ataraxia, que é a ausência de dor na alma. É você não sofrer, tá? É você encontrar uma serenidade. Então, o próprio Epicuro vai falar que são 3 tipos de prazeres, né? Você pode ter os prazeres naturais necessários e precisa evitar os prazeres naturais não necessários e os prazeres não naturais e não necessários. Então vamos lá, vamos tentar entender isso. Então há prazeres naturais e prazeres não naturais. Os prazeres não naturais você já descarta porque não são necessários. E os prazeres naturais?
Os prazeres naturais são divididos em necessários e não necessários. Então, aqueles que não são necessários você evita. Então, eu, por exemplo, em exemplo, assim, exemplo meu, né, que eu dou para facilitar para o aluno, beber, fumar, isso não é um prazer natural. Então, isso tem que ser evitado. Já se alimentar, me parece um prazer natural. Então, mas comer frituras, gordura, refrigerante todo dia, é necessário? Não. Então você deve evitar, tá? Então seria isto. Além disso, ele vai falar que o homem sofre por causa de 4 erros, que é temer a Deus, medo da morte, busca pelos prazeres e tristeza pelas dores. Então ele vai falar que para todo sofrimento há um remédio. Eu acho isso muito bonitinho, né? O temor aos deuses, você, segundo ele, não precisa temer os deuses, porque os deuses não existem. Ele não acredita, tá? Então, para ele, isso é uma grande invenção nossa. Então, você teme aquilo que não faz parte da realidade. Então, esqueça, segundo o Epicuro de Samos. Medo da morte. A morte não nos traz riscos. Por quê? Porque a morte é uma certeza. Você não pode temer aquilo que você tem certeza que vai ocorrer. Não faz sentido na visão do Epicuro. E anseio pelos prazeres, como eu já disse anteriormente, você pode ter prazeres naturais necessários, que é aqueles moderados. Então, tudo de forma moderada faz bem. Tomar muito cuidado com isso. Eu já vi vestibular, já vi livros, já vi aluno e professor falando que o epicurismo ele entra no hedonismo. Não, o hedonismo é a busca do prazer pelo prazer, gente. Não é hedonista. O que você pode falar é que ele modifica a ideia do hedonismo. Porque o hedonismo não fala de prazeres moderados, e sim de todos os prazeres. Tomem cuidado com isso. Tá? E por fim, o mais bonito, eu acho que serve para todos isto, a tristeza pelas dores. Todos nós sofremos, todos nós temos aquele momento em que há um vazio no coração. Então, ele está te falando o seguinte: calma, não há tristeza que dure para sempre. E se não dura para sempre, vai passar. Logo é suportável. Calma que tudo melhorará. Essa é a mensagem que fica do epicurismo. Lindo, né, gente? O estoicismo é o mais popular de todos os grupos helênicos, né, de pensadores helênicos. Eles, inclusive, vão fazer a ponte entre a filosofia grega e o pensamento romano. Inclusive, embora tenha sido fundado por Zenão de Cício ou Sítio, depende da grafia da cidade, é o nome de uma cidade, né? Os principais nomes são 2 romanos, Sêneca e Marco Aurélio. Sêneca, que era um articulador e auxiliar de Nero, aquele imperador que botou fogo em Roma. E Marco Aurélio foi um importante senador romano. Tá? O estoicismo trabalha com uma ideia de que você tem que seguir a apatheia, que é aceitar as leis do cosmos. Ou seja, em outras palavras, você tem que aceitar a natureza. Segundo eles, segue a natureza, que ela é sua guia. E a natureza humana, influenciados por Aristóteles, seria a ideia de que o homem é racional. Então a sua natureza é a racionalidade. Então siga a sua racionalidade, que tudo dará certo. Então tudo aquilo que foge da racionalidade humana, eles negam. Então, eles vão negar, por exemplo, a busca por prazeres, porque a busca por prazeres está ligado aos sentidos e não à razão. Sendo assim, eles vão falar que se você seguir a natureza, você vai atingir a ataraxia, como os epicuristas já diziam, e também a aponia, que é a ausência de dores físicas. Isso é interessante, aquela ideia de corpo são, mente sã. Aqui, ó, tá aqui, ó. Ou seja, não adianta, uma coisa está junto com a outra. A mente sã seria a ataraxia e o corpo são.
seria a aponia, tá? Então, os estoicos desprezam os prazeres, hein? Guardem isso, porque ainda vai cair no vestibular comparando estoicismo com epicurismo. O que os diferenciam? Epicuristas, prazeres moderados. Estoicistas desprezam os prazeres. Lembrando, como eu disse já anteriormente, eles influenciaram muito Schopenhauer com a ética da compaixão. Só por isso já dá para entender a relevância desses caras. Aqui nós temos, ali na banheira, Sêneca, e neste outro quadro, sentado ali sem roupa, também Sêneca. Sêneca foi condenado à morte porque Nero achou que foi traído por ele. E assim, dentro da ideia de aponia e ataraxia, o Sêneca reuniu os seus discípulos para mostrar para eles que até na hora da morte era necessário a serenidade. Então foram cortados os seus pulsos, mas mesmo assim Sêneca estava demorando muito para morrer. Então calmamente ele pediu uma banheira com água quente. Para que o sangue saísse mais rapidamente pelo seu corpo. Mesmo assim, ele não morreu. Então, aí acabaram dando cicuta, o veneno, para que ele pudesse morrer. E ele ficou em paz, enquanto as pessoas ao seu lado pareciam não estar tão em paz assim, né? A serenidade parecia ser algo muito dele e não de todos que estavam ali, tá? Dois belos quadros, né, pessoal? O cinismo, tomem cuidado, não significa uma pessoa dissimulada, e sim, literalmente, significa vida de cão. Porque o grande nome do cinismo é Diógenes. Diógenes, que era um rico ateniense que largou tudo para viver dentro de um barril nas ruas de Atenas, cercado por cachorros. Tá? Ele não era o Chaves, tá? Eu sei que muitos devem estar pensando isso agora. Ele não era o Chaves porque ele vivia dentro do barril, ao contrário do Chaves que mora no 8, tá? No apartamento número 8. Mas voltando aqui, depois dessa pausa para um momento de cultura inútil, né? O Diógenes vivia nesse barril, largou tudo. Quando você larga todos os seus bens materiais e vai viver apenas com o necessário, o nome que se dá para isto é autarquia. E ele andava pelas ruas de Atenas criticando os atenienses. Lembrando que nesse período é a decadência de Atenas pós-guerra do Peloponeso, né, gente? Então, ele desprezava os atenienses. Segundo eles, os atenienses tinham feito a cidade entrar em decadência. Então ele andava com uma lamparina ali, como dá para ver na imagem, gritando pelas ruas de Atenas que procurava uma alma honesta. E é por isso que ele ficou conhecido como Sócrates demente. Para muitos ele era louco. E a loucura dele parece ser tanta que um dia o Alexandre o Grande, ao visitar Atenas, viu ele, né, na rua e resolveu conversar com ele e perguntou o que aquela pobre alma queria, achando que ele era um simples andarilho. E Diógenes vira para Alexandre e fala: a única coisa que eu quero é que você saia da minha frente, pois você está tampando o sol, e o sol é a única coisa que eu preciso para viver. Muito legal isso, né? Dizem que um dia perguntado, Alexandre falou: se não fosse Alexandre, ele gostaria de ser Diógenes. Tá? Então Diógenes conseguiu impressionar Alexandre o Grande. E por fim vem o ceticismo, que vai influenciar muito a teoria do conhecimento moderna. O ceticismo vai influenciar tanto o racionalismo de René Descartes como o empirismo de David Hume. Tá? O grande nome do ceticismo é Pirro, já caiu no Enem também, e por isso pode ser chamado de pirronismo o ceticismo. Tá? Os céticos trabalham com uma ideia muito simples: não existe verdade. Se não existe verdade, então você não deve sofrer buscando uma verdade. Ou seja, o ceticismo vai contra aquela ideia do Sócrates, que o homem deve buscar a verdade. Sendo assim, você precisa buscar uma serenidade a partir
do reconhecimento que não há verdade. E aí então você não tem que ficar dando opinião sobre tudo. Então você tem que suspender a sua opinião, porque ela não é uma verdade. E isso nós chamamos de epoqué, tá? Que é o básico do ceticismo. Tudo bem, pessoal? Espero que tenham gostado. Um bom estudo para vocês. Até mais.